Simone, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, nós vamos falar sobre batismo. E na realidade não se discute no meio evangélico sobre a necessidade, a importância de se batizar nas águas. Isso já é meio que senso comum. Verdade, mas mesmo entre os evangélicos, né, existe aí algumas polêmicas quando o assunto é batismo de crianças, né? Existem igrejas protestantes que batizam crianças, será que é certo? Bom, na realidade, se a gente analisar a história, a gente vai verificar que na prática o batismo de crianças é usual na igreja católica. Agora, uma igreja evangélica, talvez até alguns ouvintes hoje olham ouvem o tempo e falam, mas será uma igreja evangélica que pratica o batismo de crianças? E na realidade há. Então hoje nós vamos discutir esse tema, nós queremos saber a sua opinião. Você acha certo batizar crianças? Porque, repito, existem igrejas protestantes, igrejas evangélicas que praticam o batismo de crianças. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós queremos a sua opinião através do Facebook, através do Instagram e também através do YouTube. Se você entrar no Facebook ou no Instagram, /Eu Tô Na Vida, então facebook.com/Eu Tô Na Vida, instagram.com/Eu Tô Na Vida e também no youtube.com/Eu Tô Na Vida, tudo junto, você vai chegar na nossa pesquisa e nós queremos saber a sua opinião. Você acha certo batizar crianças? Porque por mais que para alguns seja um assunto que as pessoas nem tenham acesso e talvez até estranhem o tema, como eu já disse no início, certamente existem muitas igrejas aí que praticam o batismo de crianças. Nós vamos inclusive debater hoje e um dos debatedores faz parte de uma denominação que pratica o batismo com crianças, o batismo de crianças. Eu quero saber a sua opinião. YouTube, Facebook e também no Instagram. E nós estamos transmitindo ao vivo agora pelo YouTube, não é isso, Simone? Isso mesmo, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Então, se você ainda não tem lá seu cadastro, a sua inscrição, corre lá. Corre lá porque você vai acompanhar aí a transmissão do nosso debate e participar. Também tem um link lá que leva redireciona, né, a pesquisa. Exato. Também. Então, se você quiser o link, basta você entrar lá no chat de bate-papo lá do YouTube e já tem lá um monte de pessoas agora aqui, ó, mandando opinião, participando. É muito legal se você puder participar conosco, ok? Deixa eu apresentar então aqui os nossos convidados. Nós teremos aqui hoje o pastor Lucas Rezende e também o pastor Jonatas Rodrigues. Eu começo então com o pastor Lucas Rezende, terá a prioridade uma vez que ele faz parte de uma igreja evangélica, igreja protestante que pratica o batismo. Então eu começo com ele. O pastor Lucas Rezende, ele é pastor presbiteriano e tem graduação em teologia, em tecnologia de alimentos, em teologia e mestre e doutorando em educação, arte e história da cultura, além de atuar como professor na Faculdade Teológica da Trindade em São Paulo. Pastor Lucas, muito bom dia. O senhor terá 2 minutos para suas considerações iniciais sobre o tema de hoje e também o cumprimento aos ouvintes da Rádio Vida. Olá, pastor Cláudio. Olá também ao pastor Jonatas. Nós já estivemos juntos em outros debates na TV, né? Hoje temos aí a alegria de estarmos juntos também aqui pela Rádio Vida. E eu também dou a paz do Senhor para os queridos ouvintes da Rádio Vida. Uma alegria estar com vocês novamente para tratar desse assunto aí, para trazer aí alguns esclarecimentos. Hoje a nossa questão, né, sobre o batismo, se eu acho certo, né, se você acha certo batizar crianças. Eu entendo que não é uma questão de achar certo ou não, eu entendo que é bíblico, né? Eu não tenho autorização para interromper uma prática que foi instituída por Deus a Abraão. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo relaciona, né, ou tipifica a circuncisão com o batismo. E ele, na verdade, chama a circuncisão, o batismo, na verdade, ele configura o batismo como a circuncisão de Cristo. Quer dizer, essa é a marca de pertencimento na nova aliança. E se a marca de pertencimento na antiga aliança alcançava os infantes, alcançava os filhos do povo de Deus, ao meu ver, nós precisaríamos de uma ordem explícita na Bíblia para impedir que as crianças que nascem no pacto recebam essa marca de pertencimento. E é nesse ponto que eu acho que a nossa divergência aí vai se estabelecer. Pois se de um lado, talvez o pastor Jonatas poderá me inquirir aí sobre um texto bíblico que afirme que as crianças devam ser batizadas, eu também vou requerer um texto bíblico que afirme que elas não devem ser batizadas. Ou, como eu disse, que a prática milenar que foi estabelecida lá em Abraão,
de marcar os filhos dos crentes, de marcar os filhos da promessa, que ela deve ser interrompida na nova aliança, que, ao meu ver, é muito mais plena de significados na nossa relação com Cristo, aí, o nosso Redentor pactual, o nosso Senhor. Maravilha, dado então aí a consideração inicial do pastor Lucas Rezende, onde ele menciona o fato de que é bíblico, ou seja, está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós deveremos cumprir esta ordenança. Não sei se essa é a palavra correta. Mas vamos falar então agora com o pastor Jonatas. O pastor Jonatas, que já esteve conosco aqui em outros debates, ele é bacharel em teologia, é pastor, vice-presidente da Igreja Cristã Pentecostal Independente, Maravilhas de Jesus, é advogado, pós-graduado em Direito Público e Imobiliário e também é escritor. Pastor Jonatas também terá 2 minutos para suas considerações iniciais e os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida. Pastor Jonatas, está contigo. Pastor Cláudio Apolinário, é uma alegria estar mais uma vez nesse programa maravilhoso que tem edificado vidas, e tenho a alegria de estar participando mais uma vez aí, o reverendo Lucas Rezende, nosso amigo, e é um prazer nós podermos estar aí conversando sobre aquilo que vai edificar vidas e aquilo que vai trazer ensinamento para a Igreja de Cristo. Inicialmente, eu tenho a posição de que o batismo bíblico, ele não foi estabelecido para as crianças, porque na nossa visão, o que entendemos da ordem de Cristo foi clara, no sentido de que lá em Mateus 28:19, o Senhor Jesus deu a ordem aos discípulos, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, eu entendo que é necessário que aquele que for receber o batismo tenha consciência daquilo que está fazendo, porque o batismo, ele é uma ordenança, um sacramento, e ele é realizado por obra, ou seja, o sacramento atua sobre todos os que não oferecem resistência. E nesse caso, no meu entender, né, o pé do batismo, que é o batismo de crianças, ele é aplicado na criança que é um mero agente passivo e uma autoridade maior que impetra sobre ela uma graça, no caso do sacerdote, mas a criança ela não tem consciência do que está acontecendo com ela. Maravilha, então dado aí a consideração inicial também do pastor Jonatas, entendendo que o batismo bíblico não foi instituído para criança. Como nós sempre fazemos, nós vamos ouvir 2 áudios, um áudio do que já está se tornando um hábito, né? O reverendo Augusto Nicodemos, que tem um posicionamento muito preciso, e ele também é pastor, é presbiteriano, ele é escritor e teólogo, e ele diz que o batismo vem substituir a circuncisão como símbolo de que aquela pertence ao povo de Deus pela fé. O segundo áudio, Leandro Quadros, é professor e teólogo, e ele diz que para que haja batismo é necessário alguns requisitos que uma criança não pode cumprir. Vamos ouvir os áudios e voltamos com os nossos convidados de hoje. Abraão recebeu a circuncisão, que era o selo da justiça da fé. Ora, Deus mandou que todas as crianças de 8 dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era símbolo ou selo da justiça da fé. Mas um menino de 8 dias, ele não crê, mas mesmo assim ele era circuncidado. Os seus pais, pela fé, oferecem aquela criança a Deus, dão o símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus, que naquele tempo era a circuncisão. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, por isso nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Não quer dizer que eles são regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de um menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado, tem? Uma boa regra de interpretação é, o que não é abolido no Novo Testamento, passa do Antigo para o Novo. Qual era a prática dos filhos de Deus, do povo de Deus do Antigo Testamento? Trazer os filhos com 8 dias de nascido para circuncidar como selo da justiça para a fé. Isso foi anulado no Novo Testamento? Não parece. Então passa para nós. E é assim que nós fazemos. Trazemos os nossos filhos para serem batizados como selo da aliança entre Deus e o seu povo. Vida FM. Debate da vida com Cláudio Apolinário. O costume judaico
era apresentar a criança no templo para Deus. Ela não era batizada na infância. E quando você lê Lucas 3, por exemplo, 21 e 22, você percebe que Cristo é batizado depois, já na sua fase adulta. Para uma pessoa ser batizada, querido irmão, ela tem que cumprir alguns requisitos para que o batismo tenha realmente um significado na vida dela. Um batismo feito em um bebê não tem significado nenhum para o bebê. Em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro pregou, falou com uma multidão de pessoas que havia tomado parte no sacrifício de Cristo, Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O requisito para eles serem batizados: arrependimento. Outro critério para o batismo é crer. Crer e entender que Cristo é o Messias, o substituto nosso na cruz do Calvário. A sua bebezinha ainda não tem isso claro na mente dela. Olha, o que o Leandro Quadros comenta aí também está conectado com relação à consciência. A criança não ter consciência sobre o batismo. Já o reverendo Augustus Nicodemos, ele menciona como um selo de justiça, um selo de aliança com a criança, Deus e a família. Bom, nós vamos voltar agora, começo agora ouvindo primeiro o pastor Jonatas e depois o reverendo Lucas. E ele terá 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o assunto, inclusive citando textos bíblicos, nos trazendo mais bagagem para que nós possamos ajudar o nosso ouvinte na chegada dessa conclusão. Uma vez que, repito, o tema ele é um tema que para muitos pode ser desconhecido, mas existem igrejas que praticam. Qual é o correto? Praticar ou não praticar? Quem pratica está errado? Quem não pratica está errado? Qual é a sua opinião? Nós queremos a sua opinião através do Facebook, através do Instagram e também através do YouTube. Se você puder entrar, estamos inclusive transmitindo ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Vida. Ok? Então entre lá, youtube.com/eutonavida, tudo junto, e participe da nossa pesquisa. Então, pastor Jonatas, 4 minutos para sua explanação sobre o assunto de hoje. Apenas relembrando aos ouvintes, né? Entra lá no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho e dá um joinha, tá bom? Isso vai nos ajudar para que o nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Pastor, 4 minutos. Pois não, pastor Cláudio Apolinário. Nós entendemos que o batismo infantil, ele foi estabelecido e praticado inicialmente pela Igreja Católica. E, naturalmente, após a Reforma, muitas igrejas reformadas, como luteranas, episcopais e presbiterianas, as metodistas e algumas outras continuaram essa prática. Eu entendo que é uma tradição. No início, lá, na questão da circuncisão em relação a Abraão, foi uma aliança abraâmica. Era exclusiva para o povo de Israel. Tanto é que no Novo Testamento nós vemos diversas vezes o apóstolo Paulo ele combater a questão dos judaizantes que queriam que os cristãos praticassem as mesmas obras em relação a Israel, que era muitas vezes até mesmo a circuncisão. Então, nesse caso, eu entendo que devemos separar a questão em relação à igreja, porque muitas vezes, se nós levarmos essa ilustração da circuncisão ao pé da letra, então como que ficaria? Aí é uma pergunta que eu creio que é muito séria. Como ficaria as crianças do sexo feminino, que não poderiam, então, ser batizadas, se for usar essa relação, por exemplo, se for para comparar? Porque a circuncisão era só para os meninos. Então, as meninas não passavam por esse processo. Como que eu vou aplicar, usando esse argumento, a mesma forma na igreja em relação às crianças? É muito diferente. Então, o Senhor Jesus, ele foi também circuncidado, foi apresentado no templo, ainda um infante, ao 8º dia, mas depois nós vemos claramente, a palavra de Deus mostra lá em Mateus, capítulo 13, versículos 11 em diante, claramente que diz assim que então, para resumir aqui, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João.
João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Ou seja, nessa fase, nós sabemos que Jesus já era um homem formado, já era um homem que tinha entendimento, tinha conhecimento, e ele já sabia o que estava fazendo, que ele estava aqui cumprindo a justiça. Então nós sabemos que quando o Senhor Jesus toma essa atitude, ele é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. E o apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu entendo que o batismo deve ser aplicado àquelas pessoas que já tomaram a decisão. A palavra de Deus é clara: quem crer e for batizado será salvo. Então, quando nós praticamos essa visão de que a criança deve ser, eu acredito que nós estamos indo além. Eu não posso obrigar que as pessoas batizem seus filhos que são ainda inocentes, né? A criança é um mero agente passivo. Então, não tem como ela tomar nenhuma decisão. Elas são incapazes, elas não podem expressar a sua fé. Então, eu estou praticando uma situação de imposição, né? Eu estou impondo um batismo a alguém que não tem consciência do que está fazendo. Então, esse é o entendimento. É um costume judaico, né? A circuncisão, e Jesus ele foi apresentado e depois ele foi batizado aos 30 anos de idade. Maravilha. Dado então aí a explanação do pastor Jonatas Rodrigues, nós vamos agora 4 minutos com o pastor Lucas Rezende, que terá o mesmo tempo, o mesmo prazo para dar a sua explanação. E pastor Lucas, o pastor Jonatas coloca aqui um ponto importante: Jesus foi batizado já adulto. Ou existe algum texto bíblico que nos demonstre que Jesus foi batizado na sua infância? Ou seja, assim que ele nasceu. Se Jesus não foi, por que agora as crianças têm que ser? Pastor Lucas, 4 minutos. Tá, eu vou ter que tirar um tempinho aqui, pastor Cláudio, para te responder brevemente a essa pergunta antes de fazer a minha exposição, mas farei bem superficialmente. Jesus e os apóstolos viveram numa transição de aliança. Jesus diz para João Batista, como o pastor Jonatas leu, que era o seu papel como Cordeiro de Deus cumprir toda a justiça. Então nós precisamos olhar para esses casos com olhares um pouco mais delicados. Mas eu creio que Deus faz tudo perfeito, né? Quando ele fez o plano para a nossa salvação, ele incluiu uma sociedade, uma comunidade para nos arrebanhar. Na antiga aliança, nós temos o povo de Israel, a congregação de Israel formada pelos israelitas. Na nova aliança, nós temos a igreja. Quando nós olhamos para a antiga aliança, a situação da criança é muito bem definida. A gente vê ali no Salmo 127, verso 3, né, que os filhos eram herança do Senhor. E como tais, como herança do Senhor, eles recebiam o sinal, o selo da aliança, a circuncisão. Agora, na nova aliança, como é que fica a situação das crianças? Né? Nós sabemos, né, que elas herdam a culpa de Adão. Elas não são inocentes, elas nascem com o pecado original. E ainda elas não dispõem daquela condição mental e psíquica para entender o Evangelho e para receber Jesus como Salvador. Então, como é que elas ficam, né? O pastor Jonatas aplicou o texto de Marcos 16. Quem crer será batizado e salvo. Mas quem não crê já está condenado? As crianças não podem crer, elas já estão condenadas. Então, eu creio que as crianças elas são herdeiras espirituais de seus pais. Quando os pais se rebelam contra Deus, a gente vê na Bíblia que as consequências alcançam os filhos. Quando eles são fiéis, nós vemos que as bênçãos também alcançam as gerações. Então, as crianças, filhas de crentes, elas são herdeiras espirituais dos seus pais, elas pertencem ao Senhor e, por isso, elas têm o direito de receber o batismo, que é um símbolo, um selo de pertencimento ao povo de Deus. Então, a situação das crianças na nova aliança é idêntica à situação delas na antiga aliança. Na antiga aliança, elas eram circuncidadas. Na nova aliança, elas são batizadas. Aquela aliança com Abraão, que o pastor Jonatas disse que era uma aliança abraâmica, exclusiva a ele, não é. Porque Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós temos que, lá em João, quando diz que, João 1, que Jesus veio para os que eram seus e não receberam, todos quanto receberam, deu-lhes o direito, né, de serem feitos
filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós encontramos aí uma rejeição de Israel e essa promessa de Deus de que através de Abraão seriam alcançados os gentios se cumprindo. Né? Até então, para fazer parte da aliança de Deus com o homem, ou era pertencendo à descendência de Abraão, por nascimento, ou por adesão, que são os prosélitos, ou por ter sido comprado. Agora o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo lá em Gálatas, nos diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Aquela promessa de que a aliança alcançaria também os gentios, ela é cumprida. Né? Paulo escreve, ó, sabei que os da fé que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então essa aliança era para todos os povos e nós hoje, os da fé, são abençoados com o crente Abraão. Então na antiga aliança você tinha o sinal, o selo, que era a circuncisão. Na nova aliança você também tem o sinal, o selo, que é o batismo. Na antiga aliança, Deus mandou circuncidar, Gênesis capítulo 17, 9 a 14. Na nova aliança, o Senhor mandou batizar, está lá em Mateus 28, 18 a 20. Então, se os filhos dos crentes da antiga aliança recebiam o sinal e o selo da aliança, nós somos levados naturalmente a concluir que os filhos dos crentes na nova aliança devem receber o batismo, que é o sinal dessa aliança. O próprio apóstolo Paulo relaciona o batismo como a circuncisão de Cristo. Maravilha. Então, dado aí a explanação do pastor Lucas, nós vamos agora para um intervalo rápido comercial. Nós voltamos com a fase do embate, onde eles terão a oportunidade agora de fazer perguntas um ao outro. Então, a gente vai fazer esse teste aqui no estúdio ao vivo. Então, eles terão o prazo. Um vai fazer a pergunta, o outro terá o tempo para responder, depois vem a réplica e depois vem a tréplica. Ok? Então, já se preparem aí, queridos, para fazerem a pergunta um ao outro no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Plantão Coronavírus Vida FM. Todos contra o Covid-19. O momento é de atenção e prevenção contra o coronavírus. A pandemia já atingiu mais de 160 países e é algo que realmente precisa ser levado bem a sério. Mas a gente já teve boas notícias, viu? Cientistas descobrem como o corpo combate o Covid-19. Pesquisadores australianos identificaram 4 tipos de células do sistema imunológico que atuam na resposta à infecção pelo coronavírus. Mais informações em vidafm.com.br. Continue em alerta. Daqui a pouco, mais dicas e informações. Todos contra o coronavírus. Juntos, somos mais fortes. Uma campanha Rádio Vida FM. Na quarentena, fica em casa, com a vida. Pai, me empresta o carro? Claro. Yes! E não. Mas pai, eu tenho carta, sou responsável, você não confia em mim? Mas filho, se eu colocar você como condutor, o valor do seguro aumenta muito. Você já experimentou a proteção veicular? A Touros te apresenta uma solução inteligente para proteger o seu veículo. A proteção veicular, sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa, sem perfil do condutor, assistência 24 horas, guincho e muito mais. Ligue agora. 11 934 12 88 71 11 934 12 88 71. Pai, telefone pra você. Mas quem é? Eu liguei pra Touros, pai. Muda logo pra proteção veicular. 11 934 12 88 71. Proteção veicular é Touros, o jeito mais inteligente de proteger seu carro. Touros, 11 934 12 88 71. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Todo dia é dia da democracia. Dia de lembrar o que cada um pode fazer por ela. Tomar decisões em conjunto e conviver em harmonia com as diferenças, sem preconceitos. Isso faz parte da democracia. Combater a desinformação, checando as informações antes de compartilhar. Assim como saber ouvir e respeitar opiniões divergentes, também é democracia. E nunca é demais lembrar que democracia é todo dia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
vida é tudo de bom. Vamos falar agora sobre proteção veicular, Pastor Cláudio. A proteção veicular é uma solução que surgiu no mercado, fantástica, principalmente para aqueles que querem reduzir custos. Nós estamos numa fase de redução de custos. Pessoal, tem que ter juízo. Neste momento não dá para apelar, não dá para arriscar, não dá para ficar gastando. Todo mundo tem que agora fazer uma reavaliação, reanalisar a vida, reanalisar o que está acontecendo para que nós possamos organizar a vida da gente. Então a proteção veicular, ela vem como uma solução para quem tinha um valor alto das seguradoras, por exemplo. Então a proteção veicular é uma excelente alternativa. Na proteção veicular você tem cobertura de 100% da tabela FIPE, assistência 24 horas, rastreador, sem perfil do condutor. Então não tem assim, mas eu tenho um jovem de 18 anos. Sobe o cálculo do seu seguro. Mas eu tenho... é homem. Então sobe o cálculo. Eu trabalho com aplicativo. Sobe o cálculo. Tudo sobe o cálculo. Na proteção veicular, não. É um sistema de mutualidade, é um sistema muito mais democrático, é um sistema sem burocracia e que vai te ajudar a proteger o seu veículo. Então, se você quer conhecer mais sobre a proteção veicular, nós estamos te apresentando a Touros, que é o jeito mais inteligente de você proteger o seu veículo. Eu vou te passar o número do telefone, você vai ligar, você paga em 12 vezes sem juros, já viu isso? Seguro pagar em 12 vezes sem juros. Você pode pagar em 12, mas com juros. Na proteção veicular, são em 12 vezes sem juros. Um outro benefício é que é sem consulta SCPC e Serasa, porque na verdade você vai pagando mês a mês, ok? Então você fez o pagamento, é válido para o mês determinado. Então, faça a sua ligação agora, eu vou te passar o número que é o 11 93412 8871. 93412 8871. Você faz um orçamento 100% gratuito, não se paga nada para se fazer o orçamento. Pastor, mas o meu seguro só vai vencer daqui a 2 meses, 3 meses. Já faça a cotação para você perceber o tamanho da diferença. Motorista de aplicativo é uma absurda diferença, porque na verdade você não é considerado como motorista de aplicativo. É um carro, é uma placa, então o seu valor ele é muito menor. Então você que é motorista de aplicativo, de táxi, de Cabify, de como que é o nome? Uber, que é o mais famoso, você vai fazer contato com a Touros e a Touros vai te dar o melhor orçamento. Então anote aí, 93412-8871. 93412-8871. Presta atenção que eu vou fazer uma promoção hoje exclusiva. Só vale para hoje, literalmente. Amanhã não terá esse anúncio, ok? Então é apenas para hoje. Lembra que nos dias passados eu tenho dito que os 15 primeiros não pagarão a taxa de adesão? Eu vou um pouco mais longe então hoje. Os 15 primeiros que ligarem e fecharem hoje ainda a sua proteção veicular só pagarão a sua primeira mensalidade daqui a 60 dias, ok? Daqui a 60 dias é que você vai pagar a primeira taxa, ou seja, o primeiro boleto da sua proteção veicular. Então, somente hoje, os 15 primeiros que ligarem, fizerem o seu orçamento e fecharem a sua cotação, não pagam a taxa de adesão e ainda pagam a primeira mensalidade somente daqui a 60 dias, ok? Então anote aí o telefone 11 93412 8871. Repetindo, DDD 11 93412 8871. Se você tiver no WhatsApp, manda uma mensagem que o pessoal retorna para você. 11 93412 8871. Voltamos! Debate da vida com Cláudio Apolinário. Estamos de volta com o Debate da Vida. E você já participou, já deu a sua opinião através do nosso Instagram? Ainda não? Então pode ir lá, né? No nosso Instagram. Eu tô na vida. Eu tô na vida. E se também for no Facebook? facebook.com/eu eu tô na vida. Mas e se for no YouTube é diferente, não é? Não. E como que é no YouTube? Eu tô na vida. Eu tô na vida também tá muito fácil. É tudo igual. Eu tô na vida, é só você entrar lá, dar sua opinião, participar. E no caso do YouTube, eu vou te pedir essa gentileza. Inscreva-se no canal, porque aí toda vez que nós começarmos o debate, você já vai ser comunicado em qualquer conteúdo que nós publicarmos lá. Clica no sininho, que é para você ser avisado, e também dá um joinha. Você dando joinha, você nos ajuda nos tais dos algoritmos do YouTube, para que mais pessoas saibam do nosso conteúdo, saibam de tudo aquilo que nós vamos apresentar para você. E tem muita coisa nova vindo por aí, tá? Então não perca, se inscreva, clica no sininho para ser alertado e também
vai lá no joinha, clica no joinha. Se puder também, compartilha com seus amigos para que eles participem conosco do debate. E Simone, eu acho que tem gente na linha aí, não tem? Tem gente... Tem ouvinte dando opinião? Sim, pelo nosso WhatsApp, que é o 12997472010. É a Neide de Poá. E eu também tenho uma pergunta depois, mas vamos ouvir a Neide então, primeiro. Vamos lá, Neide, e você pergunta já na lata. De Poá, eu acho que criança não deve ser batizada, não. Porque que pecado tem uma criança, né? O batismo é para arrependimento dos pecados, né? O arrependimento. E que arrependimento uma criança pode ter, né? Tanto é que Jesus foi batizado já adulto, senão ele seria batizado também criança, né? Então, essa foi a Neide de Poá, né? E a pergunta que eu tenho é o seguinte... A criança, os seus pais não são convertidos ainda, são católicos, a criança é batizada na igreja católica. Aí os pais se convertem, ela cresce, e aí ela também se converte, ela tem que se batizar de novo ou não? Então aí você já entrou num outro ponto interessante, que é o rebatismo, né? Sim. É o rebatismo. A pessoa estava numa determinada igreja, ela veio para a igreja evangélica, a igreja protestante, ela tem que se batizar de novo. Porque dizem que o batismo é único. Exato. Bom, dizem que é. Será que é? Será? Que o pastor Lucas e o pastor Jonatas podem nos ajudar aí. Então vamos lá, voltando aqui pro pastor Lucas e pro pastor Jonatas, temos aqui as participações aí dos nossos ouvintes. Tem aí o Alexandre de São José dos Campos, não acho certo, porque crianças não têm pecado. Tem a Dalci Beraldi, de Pindamonhangaba, sou filha de pais presbiterianos e cresci na igreja presbiteriana. Fui batizada quando criança. O bispo Emerson Viana, por que não pode batizar criança? Onde está escrito na Bíblia? Onde está escrito que criança não tem pecado? Bom, então acho que a pergunta-chave aqui do bispo Emerson Viana é: onde está escrito na Bíblia que criança não tem pecado? Tem? Fica essa pergunta então aí para o pastor Jonatas e para o pastor Lucas, para o reverendo Lucas, sobre o tema de hoje. Então vamos voltar com eles aqui. Pastor Lucas, pastor Jonatas, estão comigo aí os dois? Vou pedir que os dois agora abram os microfones, porque agora a gente vai participar juntos, ok? Então vamos lá. Pastor Lucas, tem uma pergunta ao pastor Jonatas específica? Se não tiver, a gente vai nessas perguntas aqui. Mas é bom também que a gente aborde elas para que o ouvinte tenha aí a explanação de vocês. Pastor Cláudio, eu faço a pergunta agora para o pastor Jonatas, ele faz primeiro? Não, o senhor faz a primeira pergunta, ele vai para a resposta. Mas, de qualquer forma, antes da sua pergunta, já nos responda um pouquinho aí das dúvidas do ouvinte, até a dúvida da Simone aqui. Ao rebatismo, a pessoa tem que se batizar de novo? Então, vamos primeiro à dúvida da Simone, né? Isso. A questão da Igreja Católica, Simone, refere-se à concepção que a Igreja Católica tem de batismo, que não é coerente com o que a Escritura Sagrada nos ensina sobre batismo. Então, todos os católicos devem ser rebatizados, na nossa compreensão protestante, porque o batismo na Igreja Católica ele é remissivo. O que significa isso? A igreja preceitua, a igreja ensina que ela tem essa autoridade de, através do batismo, salvar o indivíduo. Se ele não corresponder a uma vida professamente cristã, com práticas cristãs, o máximo que vai acontecer com uma alma que foi batizada é que ele passe um tempo no purgatório, né? E nós, como crentes, não acreditamos, nós que somos protestantes, que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, nós não acreditamos em purgatório e nem acreditamos que o batismo seja remissivo, que o batismo salva. Na verdade, nós cremos que o batismo ele é um símbolo de uma realidade espiritual, mas muitas pessoas são batizadas e mesmo assim não são salvas porque não têm uma fé genuína. Quem salva é Jesus. E não o batismo é o que nós aprendemos na Bíblia. Agora, por isso pastor que todo Lucas, católico convertido deve ser batizado. Ok. A pessoa, quando ela se batiza, ela está se batizando por qual motivo? Há essa questão do pecado, limpar dos pecados? Para mim de novo, o pastor Jonatas Sim. Não, vamos dois juntos. Então vamos lá, vamos pastor Jonatas. Jogou para o senhor, pastor Jonatas. Senti que jogou, batata quente, queimou. Pastor Jonatas, está por aí? Estou ouvindo, perdão. Olha, vamos lá. Primeiramente, a pessoa, para se batizar, a palavra de Deus é clara lá em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A criança, ela não tem capacidade de crer. Então, se você quer batizar a criança,
você vai batizar, mas não é uma ordenança da palavra de Deus. A palavra de Deus, em nenhum momento, manda batizar crianças, porque ela não tem consciência, não pode crer. E com relação aos filhos, a Bíblia fala claramente que os filhos dos crentes são santos. Eles não são imundos, eles são santos. Então, é muito claro isso nas Escrituras. Eu não estou aqui com a referência, eu estou lembrando dessa passagem bíblica, eu vou procurar aqui, mas a Bíblia fala que os filhos dos santos são santos. Então, a criança, ela não pode ser privada de fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, por esse motivo. As crianças, inclusive as crianças gozam de um tratamento especial, não obstante lhes falta o batismo. Jesus disse que das tais é o reino de Deus. Isso está em Lucas 18:16. O Senhor foi claro: deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Então, as crianças, elas não têm consciência. Não significa que a criança não tenha pecado, ela já nasce, todos nós nascemos em pecado, porque herdamos isso geneticamente de Adão. Então, nós estamos, infelizmente, contaminados pela semente do pecado. Mas a palavra de Deus também fala lá em João, capítulo 13, o próprio Senhor Jesus, quando ele está ali discorrendo com Nicodemos, ele está falando da necessidade de um novo nascimento. Então, o Senhor, ele fala com Nicodemos. Nicodemos é um homem já velho, e ele fala para ele: olha, Nicodemos, em João 3:3, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, ele fica pensando: puxa vida, eu preciso nascer de novo, mas como? Jesus estava falando do nascimento físico, ele estava falando do nascimento espiritual. Então, esse nascimento espiritual só pode ocorrer a partir do momento que a pessoa crer na pregação do Evangelho. Então, ou seja, uma criança, então uma criança, por ela não ter o entendimento, ela não poderia ser batizada, é isso? Na minha visão, sim, ela não pode ser batizada porque ela não tem entendimento. Eu estou fazendo um ritual apenas, é um ritual. Não está havendo ali o banho. Ela está tomando um banhinho. Exatamente, porque a Bíblia é clara que o batismo, ele é o sepultamento. O batismo, ele demonstra, uma demonstração pública de fé. Se eu for pensar assim, então eu vou dizer: então quem não foi batizado perdeu a salvação, não tem direito à salvação? Isso está errado. Tanto é que lá o ladrão na cruz, no último momento, ele creu em Jesus. Não, é maravilha. Então vamos lá, porque o nosso tempo já está bastante corrido. Pastor Lucas, uma pergunta ao pastor Jonatas, e depois o pastor Jonatas lhe fará uma pergunta também. Eu tenho várias perguntas aqui nesse sentido que eu poderia fazer para o pastor Jonatas, né? Mas eu vou explorar o texto que o pastor Jonatas usou e também o argumento que ele usou nessa última fala, né? Que ele respondeu. Porque ele usa o texto de Marcos 16:16 como uma base para a ideia de que a fé é exigida para o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quer dizer, o batismo vem depois da fé. Primeiro você crê e depois é batizado. Só que se você considera esse versículo, você tem que ler ele todo. Na continuação diz que quem não crer está condenado. Quer dizer, é necessário crer para ser batizado. Mas quem não crer está condenado. Se a gente aplica essa regra, então quer dizer que a criança não pode crer, quer dizer, ela não pode ser batizada porque ela ainda não crê. Opa, então se ela não crê, ela está condenada? Então, mas a pergunta, vamos à pergunta-chave. Pois não. A pergunta ao pastor Jonatas. Se ele acha que realmente esse é um versículo adequado, se ele é lido todo, se ele é adequado para esse tipo de argumento, para esse tipo de defesa em relação ao batismo. Okay. Porque se eu aplico essa regra que ele está colocando, a lógica me faz concluir que a criança é condenada, porque ela nasce em pecado. Eu nasci em pecado e iniquidade. Vamos então à resposta do pastor Jonatas. Pois não. É muito claro o texto. Ele está dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Justamente porque quem não crer não vai descer ao batismo. Quem não crer não vai fazer a confissão pública de fé, que é o batismo.
É justamente isso que a palavra de Deus está ensinando. Inclusive os infantes, vamos aprofundar nessa questão. E o natimorto? Como funciona para o natimorto? Você acha que o natimorto ele perdeu a salvação? De forma nenhuma. A criança que, por exemplo, nasceu e não deu tempo dela se batizar, vai perder a salvação, por acaso? De jeito nenhum. Jesus é muito categórico. Ele é muito categórico, ele fala que das crianças, das tais é o reino de Deus, Lucas 18:16. Então, quando o Senhor Jesus dá essa ênfase, quem sou eu para questionar o Senhor? Quem sou eu para dizer, mas Senhor, não, está muito claro, porque a criança, até na psicologia está comprovado, a criança, ela não tem condições de discernimento até os 12 anos de idade, ela não consegue. Isso é uma regra geral, ela não tem capacidade, muitas vezes, de decisão. Ela não estaria em formação, né? Pois não. Ela ainda estaria em formação. Exatamente, ela está em formação, então ela não tem condições de tomar decisões. Mesma coisa, a criança pode se casar, por acaso? A criança pode tomar certas decisões sérias e a decisão de crer em Cristo é uma decisão muito séria, uma decisão consciente. É o que fez o ladrão na cruz na última hora lá, ele não foi por batismo, não foi, porque a Bíblia não condiciona em nenhum momento a salvação ao batismo. Ou seja, então, se fosse assim, nós teríamos que também admitir que todos os batizados são salvos, independentemente do modo de vida que levam. Olha, deixa eu ler aqui a opinião do Sidney Santos através do YouTube. Ele diz assim: a criança nasce em pecado como todo ser humano, porém não será julgada enquanto não tiver o uso da sua razão, para então assim ter a responsabilidade sobre o seu pecado. Pastor Jonatas, eu vou lhe dar então 30 segundos, eu vou temporizar, eu tentei não temporizar, mas aí acaba se estendendo. Então 30 segundos para o senhor fazer a sua pergunta ao pastor Lucas. Pois não. Pastor Lucas, a criança então que não foi batizada, ela vai perder a salvação? É obrigatório fazer esse batismo por qual razão, biblicamente falando? Maravilha, foi absolutamente sucinto. Obrigado, pastor. Vamos lá, pastor Lucas, 1 minuto e meio então para a sua resposta. Tá, ok. Eu não estou marcando tempo, você pode dar um toque. Eu te ajudo aqui, vamos lá. Tá bom. Agradeço, pastor Jonatas, pela pergunta. É sempre um privilégio estar ao lado desses irmãos a quem eu sou conservo no Senhor. Em nenhum momento aqui eu estou atrelando salvação a batismo, tanto que na minha resposta para Simone eu deixei isso muito claro. Nós batizamos católicos novamente porque ali se crê que o batismo salva. Nós não cremos que o batismo salva. Então, por que se batiza as crianças? Porque na antiga aliança nós recebemos essa ordenança na antiga aliança e nós não recebemos nenhuma informação que ela deveria ter sido interrompida. A criança não é batizada baseada na sua fé, ela é batizada na fé dos seus pais. E essa fé dos seus pais, quando a criança é batizada, perguntas são feitas aos seus pais e os seus pais estão dizendo o seguinte: olha, enquanto ela não tem condições de professar a sua fé, eu sou responsável pela vida espiritual dela e eu a represento. Mais tarde ela vai ter que fazer a sua profissão de fé. Quando ela chegar à idade da razão, ela vai confirmar ou não aquele ato que foi feito anteriormente. Ou ela renunciará ao ato, ou ela agradecerá aos seus pais, porque enquanto ela não podia responder por si mesma, os seus pais crentes garantiram que elas recebessem o selo de pertencimento ao povo de Deus. Se elas são santas, como o pastor Jonatas falou, então elas são dignas de receber esse pertencimento. O que a igreja não pode fazer é o contrário do que Jesus fez. Jesus diz: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E a igreja diz: não, eles não podem receber o selo do reino de Deus. Então eles recebem o selo do reino de Deus baseado na fé dos seus pais. Se eles vão confirmar posteriormente como pertencentes a esse povo ou não, isso a razão, na idade da razão, eles vão afirmar. E é aí que está a salvação. Nós aprendemos que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Reverendo. Então, se a criança batizada não tiver fé... O senhor comentou aí sobre o batismo e depois a confirmação. Então ela é batizada quando ela é criança e depois na idade da razão, que seria após os 12 anos, eu não sei como que a igreja presbiteriana considera isso, ela faz uma confirmação, é isso? Então aí ela se rebatiza ou é apenas uma confissão pública? Um dos meios da igreja receber novos membros é a profissão de fé. Nós temos o batismo e a profissão de fé. Em todos esses casos,
Se alguém é batizado, ele primeiro professa a sua fé e recebe o batismo. No caso de uma criança que foi batizada na infância, ela é membro menor da igreja até que ela tenha condições de, por si mesma, responder a perguntas relacionadas à sua fé pessoal. E assim ela faz a sua profissão de fé e confirma o ritual que foi feito quando ela era criança. Então não há nenhum benefício e nenhum malefício, é apenas um ritual. Não, na verdade há um benefício, quer dizer, é o benefício de pertencer ao povo de Deus. Há sim o benefício. A gente não tem que perguntar o que a criança está ganhando, a gente tem que perguntar o que ela está perdendo. E ela está perdendo o selo de pertencimento. É a mesma coisa, é como se você não se preocupasse, o filho fica excluído da herança enquanto ele não pode responder por si mesmo. Pastor Jonatas. Enquanto ele não puder responder por si mesmo, eu, como pai, sou responsável pela vida espiritual dele e, através desta marca, eu garanto que ele faz parte de uma família cristã. Pastor Jonatas, então eu já vou lhe dar 1 minuto e meio para suas considerações finais. E em cima dessa consideração feita pelo reverendo Lucas, fica a pergunta. Então, as igrejas que não praticam o batismo de crianças, significa então que todas as crianças que estão lá não fazem parte, então, da família de Deus? Porque se ela batizando, ela ganha este selo, se ela não batizou, ela não tem, então ela perdeu. Então, as crianças que estão hoje na maioria das igrejas aí, ou em boa parte das igrejas, elas não fazem parte da família? Pastor Jonatas, 1 minuto e meio para sua consideração final. Pois não, pastor Cláudio. Então, aí está o problema. Nós levarmos isso como uma doutrina bíblica, uma ordenança de batizar crianças, aí está o problema, porque não existe fundamento bíblico claro, não existe em nenhum momento a palavra de Deus determinando o batismo de crianças. Pode procurar, ninguém vai encontrar. O que é feito, então, pelo raciocínio dos nossos irmãos, a qual respeito, o pastor que está fazendo o raciocínio, o nosso amado irmão Lucas Rezende, nesse sentido, é porque ele está comparando com a antiga aliança. Mas na antiga aliança não tem como comparar, porque eram crianças do sexo masculino que passavam pela circuncisão. E o que nós vamos fazer com as meninas, então? As crianças do sexo feminino não podem, então elas não podem ser batizadas? Então aí está o problema. Não tem como, não existe paralelismo nesse sentido, não tem nada a ver, na minha visão. E bíblica, que eu entendo. A questão aqui é essa mesmo, as crianças são inocentes, são capazes de fazer essa profissão de fé na pessoa de Cristo Jesus, e então as crianças inocentes são capazes de fazer essa decisão, tomar essa decisão. Então elas gozam de um tratamento especial e nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor Jesus garantiu, das tais é o reino de Deus em Lucas 18:16. Então não há nenhuma exigência, o Senhor não fez nenhuma exigência para as crianças, mas sim para aqueles que creem. Então, se você não batizou seu filho, porque ele ainda não tem consciência, fique em paz. Na hora que ele tiver a consciência de tomar essa decisão de forma objetiva e clara, após crer na pregação do Evangelho, ele tem que crer para ser batizado. Maravilha. Então, ele crendo, ele desce as águas. Pastor, se as pessoas quiserem te localizar, tem algum Instagram, Facebook? Sim, o meu Instagram é o PR_Jonatas Rodrigues, tem o Facebook também, Jonatas Rodrigues, e eu estou ali na igreja sede das Maravilhas de Jesus, na Rua do Carmo, número 71, no centro de São Paulo, ali ao lado do Poupa Tempo. Maravilha. Pastor Lucas Rezende, então, agradeço a sua participação, viu, pastor? Eu que agradeço. Pastor Lucas Rezende, 1 minuto e meio também para suas considerações finais. Essa é aquela hora que ele esquece de ligar o microfone, eu acho, né? Pastor Lucas. Pronto, resolvido, pastor Cláudio. Em primeiro lugar... Pronto, desculpe. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus por estar ao lado do pastor Jonatas, de quem eu sou conserva, ao seu lado também, é sempre uma alegria. E eu finalizo, então, a minha questão respondendo ao pastor Jonas sobre a questão das meninas. A gente tem um contexto patriarcal no Antigo Testamento, em que as meninas eram representadas se solteiras por seus pais, se casadas por seus maridos, e o batismo vem exatamente para isso, porque agora alcança os gentios e não é mais uma sociedade patriarcal. E a questão que eu coloco é que nós temos na Bíblia pelo menos 3 famílias que foram batizadas todas. A família de Lídia em Atos 16:15, a família do carcereiro em Atos 16:33 e a família de Estéfanes. Foram batizados
essas pessoas e toda a sua casa. A gente tem que torcer para não ter criança lá, porque foram batizadas toda a casa. Então, tomara que não tinha, né? Para que se justifique que não está na Bíblia essa questão. E são 16 séculos que a igreja caminhou errado se a gente considerar que o batismo infantil é um erro, porque você encontra pais da igreja afirmando claramente lá no ano 185, Orígenes diz que era tradição, recebemos dos apóstolos a tradição de batizar as nossas crianças. Esse é um texto de 185. É só no século XVI que os anabatistas vão questionar essa prática. Então quer dizer que a igreja caminhou errado 16 séculos até que um grupo viu que não era esse o caminho. Reforma não é revolução. A gente não exclui a tradição da igreja. A gente valoriza e procura tratar essa tradição com a Escritura Sagrada. De 12 pais na igreja, 9 entendiam como herança apostólica. Jesus, como eu disse, diz, vinde a mim os pequeninos. E eu acho que nós honramos o Senhor Jesus quando nós damos aos pequeninos a marca de pertencerem ao corpo de Cristo, de pertencerem à igreja, que é o batismo. Um prazer estar com os irmãos, Deus abençoe a todos. Pastor Lucas, se tiver um Instagram, um site para contato, fique à vontade. Primeiro eu peço desculpas, porque agora que eu vi que eu estourei o tempo. Fica tranquilo. O meu canal no YouTube, Pastor Lucas Rezende. Ali no meu canal do YouTube, os irmãos vão ter acesso a pregações e essas participações em mídia. Agradeço mais uma vez, Pastor Cláudio e Pastor Jonas, uma alegria, viu, estar com vocês. Amém, querido. Satisfação ter o senhor conosco também. Pessoal, então vamos lá. Nós temos aí a nossa pesquisa. Eu quero que você continue votando. Eu vou fazer as minhas considerações finais e eu volto dando o resultado da pesquisa, que está no Facebook, que está no Instagram também. Se você estiver no YouTube, tem aí um link. Basta você clicar no link, já vai te direcionar para o Facebook e você vai dar o seu voto. Você acha certo batizar crianças? Sim ou não? Nos dê a sua opinião. Já já eu revelo o resultado final da nossa pesquisa de hoje. Vamos então às minhas considerações finais. Debate da Vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Bom, então vamos lá, pessoal. Na realidade, esse tema é um tema que muitas pessoas nem tinham este conhecimento, mas existem várias igrejas que praticam o batismo de crianças. E aí surge exatamente esta dúvida. Peraí, mas eu devo batizar, não devo batizar? A questão aí das igrejas reformadas, né? A igreja presbiteriana, a igreja batista e tantos outros que acabam praticando o batismo de crianças. A pergunta é muito clara, se você acha certo batizar crianças. E aí a resposta está aqui na pesquisa, eu falei que eu ia revelar depois, mas estou doido para dar o resultado já. Mas eu vou dar depois. Vota aí para você nos ajudar aí na compilação dos resultados. O meu posicionamento ele é muito simples. Nós temos como base bíblica, eu acredito, claro que quando há um debate, sempre há bases bíblicas colocadas pelos dois debatedores. Se houvesse uma certeza absoluta, não haveria discussão. O que há discussão são naqueles pontos em que há algum tipo de abertura. No caso do batismo de crianças, eu tendo a crer que o ideal é que se batize a criança depois da fase de juízo, ou seja, quando ela já tem consciência do que ela está fazendo. Porque o ato do batismo é o ato de imergir, e aí obviamente que vai ter algumas dúvidas, talvez seja até um tema para um outro debate, o batismo por imersão, o batismo por aspersão praticado por algumas igrejas, qual é o batismo correto, mas o fato é que como prática nós temos que nos batizar. Isso foi um ensinamento em que inclusive Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Jesus aos 30 anos, antes de iniciar o seu ministério, ele se batiza. Portanto, se batizar é uma obrigação do cristão. Eu não acredito que precisa ser batizado para ser salvo. Aí pode ser até um tema para um outro debate. Mas é importante que se batize, porque se a pessoa não se batizar, ela coloca em dúvida a sua salvação. Por qual motivo que eu estou dentro de uma comunidade? Por qual motivo que eu estou dentro, fazendo parte de um povo, de um reino? E aí Jesus, o próprio Cristo, que é quem nós servimos, ele se batizou e eu não vou me batizar. Então se batizar, nos batizarmos, é uma obrigação de todo cristão consciente. Agora, no momento em que eu não tenho esta consciência, me parece estranho que eu me batize. Porque a criança não tem conhecimento nenhum, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então eu tendo a acreditar que o ideal é o batismo depois da fase da consciência. Depois dos seus 12 anos de idade, 13 anos de idade, os pais acompanhando, essa criança tomar a decisão. Mas a pergunta, ela foi se é certo ou se é errado. A pergunta que eu te faço é, uma família
que ela batizou o seu filho. Então imagine que nasceu a criança e ao invés de apresentar o que é a prática de boa parte da igreja, então lá na nossa igreja, por exemplo, na nossa comunidade, nós apresentamos a criança, então os pais trazem as crianças, nós oramos por elas, a pessoa faz ali, ela recita uma declaração de que ela se compromete a criar essa criança nos caminhos do Senhor. Agora, imagine que essa criança ela foi batizada, foi para uma igreja que tem este costume como a presbiteriana, por exemplo, e ela foi batizada lá. Será que essa criança... Eu estou invertendo a lógica aqui. Será que essa criança ela vai para o inferno porque batizou ela como criança? Será que os pais serão condenados porque elas foram batizadas enquanto criança? Olha, de verdade, eu acho que se a família batizou quando ela era criança, depois ela fez a confirmação lá na frente, portanto, ela fez a sua declaração pública de fé, ela não vai para o inferno porque ela não se batizou depois dos 12. E uma pessoa que não, uma família que não batizou a criança quando ela era recém-nascida e ela foi batizada depois dos seus 12, 13 anos, ela tomou a decisão, eu acredito que ela também vai para o céu. Então, em termos de se é certo ou se é errado, eu dou preferência por não batizar a criança. Na nossa comunidade, nós apresentamos a criança e o batismo ocorre depois do tempo de consciência, onde nós temos, por exemplo, um curso de batismo. Nós ensinamos para a criança sobre o batismo. E aí, a partir daí, ela toma uma decisão pessoal. A decisão do batismo não pode ser uma decisão por pressão da família, por pressão de namorado. Tem gente que está se batizando porque o namorado disse: se você não se batizar, eu não caso. Aí não está se batizando porque creu, está se batizando por uma imposição. Então tome muito cuidado com isso. O batismo, ele deve ser livre. A pessoa tem que ter autonomia de decisão e essa decisão tem que ser por consciência. Entendi o porquê do batismo, entendi o porquê desse minha demonstração pública e eu faço isso por demonstração. Simples assim. Agora, quem batiza como criança não vai para o inferno. Quem batiza depois dos 12 também não vai para o inferno. O que importa é a crença no Senhor Jesus Cristo. Ok? Dada então a minha opinião, de qualquer forma, vamos lá a opinião dos nossos ouvintes. Nós temos aqui no WhatsApp, você acha certo batizar crianças? Sim, 9%. E não, 91%. No Instagram, eu falei o quê? Eu falei WhatsApp, é no Instagram, gente. Desculpa, a idade vai chegando, é um problema, né? Ainda bem que a gente tem suporte aqui. Então, no Instagram, 9% e 91%. No Facebook, o número tá muito próximo. Então, dentro da margem de erro, tá tudo certo. 12% dizendo que sim, que concordam com o batismo de crianças. E 88% dizendo que não concordam com o batismo de crianças. O Cláudio ficou aonde? Eu tô mais pro não também. Ou seja, não batiza crianças, batiza ela na idade de consciência, mas com uma palavra de equilíbrio. Se as igrejas batizam enquanto crianças, eu tenho certeza absoluta que essa criança não vai para o inferno e nem o pai vai para o inferno, porque estão fazendo isso com fé, acreditando que estão fazendo o que é correto. Ah, pastor, mas se for assim, então que acreditavam fazer? Não, mas neste caso, faça uma análise, faça uma reflexão correta e você vai perceber que nada muda na vida dessa criança e ela deve ser ensinada nos caminhos do Senhor e ali na frente vai fazer a confirmação e Deus vai honrá-la da mesma forma. E se essa criança amanhã sair dessa igreja, for para uma igreja que batiza depois de certa idade, ela vai batizar também. E se batizar de novo, vai para o inferno de novo? Vai nada, é o contrário. Está confirmando mais uma vez a sua fé em Cristo Jesus. Dado então aí as minhas considerações finais, fica o convite para você para estar conosco todos os dias, às 11 da manhã e às 10 da noite, que é o horário em que o debate ele é reprisado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Clica aí no joinha, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, compartilha com todo mundo para que cada dia mais esta mensagem, esta palavra, esses debates possam chegar a mais pessoas. Simone, chegamos ao fim. Chegamos ao fim, mas amanhã tem mais e mais um tema. É isso aí. Todos os dias aqui debatendo um tema e espero que venha sendo útil para o seu dia a dia. Que Deus te abençoe, Simone, que Deus abençoe os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Você ouviu Debate da Vida. Reprise hoje às 10 da noite aqui.